Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo, pela tua doce presença já nessa manhã, pela tua doce presença, Espírito Santo, conosco, pela tua doce presença, Espírito Santo, a nos despertar para mais um dia. Ah, Senhor, como eu quero ser grata já nesse início de manhã, Deus, por cada vida aqui representada, Deus, por cada família aqui representada, Senhor Jesus, por cada mãe, por cada esposa, por cada filha, por cada mulher, Senhor Jesus, por cada empreendedora e empresária, Senhor. Senhor, o Senhor nos tem delegado um chamado tão poderoso, Senhor Jesus, que não poderia nos custar tudo. Não poderia nos custar tudo, Senhor Jesus. Quando nós entendemos que para te servir, Senhor Jesus, não basta abrir mão de algumas coisas, nós precisamos abrir mão de tudo. E nesta manhã, Senhor Jesus, eu quero declarar nessa sala que aqui há mulheres que abrirão mão, Senhor Jesus, de qualquer coisa para estar na tua presença. Abrirão, Senhor Jesus, mão das suas dores, das suas limitações, abrirão, Senhor Jesus, mão das suas vontades para viver em plenitude a grandeza da tua perfeita e agradável vontade. Ah, Espírito Santo, que de forma profunda nessa sala hoje comece a ser restabelecido direcionamentos de identidade, filhas que retornam, filhas que recebem, filhas que recepcionam, filhas de excelência, filhas que entendem o seu lugar diante do Pai. Ah, Espírito Santo, sem a tua revelação, nós não podemos dar nenhum passo. Então, Espírito Santo, hoje, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, eu clamo a tua presença, eu clamo o teu poder, eu clamo pela tua graça, para que seja somente tu a falar nessa sala, Espírito Santo, pois sem autoridade nenhuma podemos fazer nada. Ah, Espírito Santo, eu quero agora quebrar toda legalidade, toda perseguição, toda seta maligna, toda palavra contrária sobre a minha vida, sobre esse chamado, sobre esse propósito, sobre essa sala, está sendo cancelado agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero agora, Espírito Santo, pela autoridade que há sobre a minha vida, declarar que anjos específicos vão agora de encontro a cada casa, selando toda porta, toda janela, cobrindo com manto de invisibilidade a casa de cada uma das tuas filhas, rompendo e interrompendo agora toda seta maligna de distração. Mentes agora, eu dou uma ordem pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Mentes blindadas, seladas, guardadas, para que não haja nenhuma interrupção, para que não haja nenhuma distração. Espírito de distração agora, eu te dou uma ordem pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Seja paralisado agora. Seja paralisado agora toda distração, toda dúvida, todo medo, todo receio, toda insegurança. Senhor Jesus, todo bruxo em projeção astral que tem rodeado a minha vida, a minha casa, esse chamado, esse propósito, esse ministério agora. Eu te ordeno, seja amarrado e paralisado nas regiões celestiais. Todo bruxo em projeção astral, toda ovelha vestida de forma disfarçada agora, seja paralisada. Ah, Senhor Jesus, se no nosso meio houver algum espião, algum espião, que ele saia em nome de Jesus. Pois nós declaramos que ao entrar nesse ambiente, ao entrar nessa sala, o fogo consumidor, o fogo que queima, mas aquele que purifica, até aquele que vem para fazer o mal, ele purificará pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. A Espírito Santo vai trazendo agora para nós, para os nossos corações, a revelação de cada palavra ministrada hoje aqui nessa sala. Que seja apenas mais uma, não seja apenas mais uma semente, mas um grande plantio daquilo que tu quer derramar, Espírito Santo. Levanta em nós, Espírito Santo, através dessa semente, o poder e a autoridade nas nossas orações. Eu creio que nessa estação o Senhor estará devolvendo autoridade. Eu sinto hoje fortemente a autoridade sendo restabelecida em mulheres que já não oravam, em mulheres estavam mimizentas, mulheres que só reclamavam, murmuravam, mulheres que já não acreditavam mais em si. Eu sinto fortemente o Espírito Santo já derramando nessa sala agora, hoje, o poder em autoridade. Você não vai mais orar pedindo, você já vai orar declarando, recebendo, restituindo. É para isso que o Senhor nos chama. O Senhor não nos chama para ficar com orações
miseráveis diante dele. Nós temos o poder e autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre as nossas emoções. Então, que o Espírito Santo hoje, com essa semente que será derramada, ele venha restabelecer em vocês a autoridade pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Quem me visse ontem não imaginaria que eu estaria aqui, até porque isso tudo é só através do Espírito Santo, não de mim. Eu posso garantir para vocês que meu corpo continua extremamente debilitado, fragilizado, mas mais forte aquele que habita em mim, mais forte aquele que age através da minha vida. Ele só precisa de uma boca disponível, de um coração disposto para fazer o que precisa ser feito. Amém? Quero já agradecer vocês ontem pela receptividade com a Lorena, com a Deilma, com a Alessandra, que tiveram aqui de frente, não tão de frente, mas intercedendo. Todas vocês que me mandaram mensagem, muito obrigada, de muito valor saber que vocês estão aí como trincheiras, né? Estão nas trincheiras intercedendo pela minha vida e pela minha casa. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para guerrear, mas a nossa vida não é só de guerra, né? Ontem não foi um dia fácil, mas hoje a graça do Senhor está restabelecida sobre a minha vida, tá bom? Quero dizer para vocês que nos próximos 12 dias nós estaremos caminhando dentro de uma frequência. Para você que está chegando agora aqui na sala, eu não trabalho num formato comum de ficar fazendo vocês só ler a Bíblia. Nós leremos a palavra, mas vocês estão aqui para serem instruídas através da palavra de Deus, tá? Vocês estão aqui para serem direcionadas, habilitadas. Vocês vão receber armas poderosas para ser aplicada na vida de vocês. Então, não tem como a gente entrar e sair de ambientes e não aprender nada. Qual é a minha forma de ensino para quem está chegando agora? Eu ensino um tema, a gente caminha dentro dele e existe uma pausa para que você absorva e aplique. Porque senão eu viro uma muletinha, a sala vira uma muletinha para vocês andarem só. E quando eu saio de perto, ou vocês não têm a sala, vocês não sabem o que fazer. E isso não é crescimento de reino. Crescimento de reino é aprender, aplicar, avançar e ensinar outras pessoas. Tá bom? Nós vamos caminhar, nós começamos esse ano, quero para quem está chegando agora, só para dar uma pincelada, nós começamos o ano com as nossas primícias ao Senhor estudando Salmos. Nós estudamos todos os Salmos. Foi a nossa oferta do mês de janeiro. E o Senhor nos chamou para um despertar 360. O que que é um despertar 360? É tudo à nossa volta tem que ser transformado através de nós, através de mim. Não é do marido, do filho, do pastor, da amiga, eu. Eu preciso ter uma vida transformada primeiro. Porque quando eu mudo, tudo à minha volta muda. A gente até acha, nossa, esse fulano tá tão diferente. Não, foi você que viu diferente, você que fala diferente, você que age diferente. Tudo à sua volta fica diferente. Então, nós caminhamos em janeiro em Salmos, nós entramos depois a seguir no estudo de Esté, que foi lindo. Quem teve aqui no estudo de Esté? Foi maravilhoso. E quem não fez, deveria ter feito, ou ainda tem lá gravado para fazer. Nós estamos em Esté. Depois de Esté, como eu estou em um outro país, eu preciso restabelecer lideranças aqui, restabelecer mulheres curadas aqui. Presencialmente, nós abrimos a primeira turma Mulher de Elite. Aqui nessa sala já tem mulheres de elite. Foram 4 semanas de aprendizado profundo de comportamento, né? Eu olhei para o perfil comportamental dessas pessoas. Terminando essa turma, agora eu estou restabelecendo mais um ensino que nós vamos caminhar sobre a história de Mefibosete. Mas antes de falar de Mefibosete, nós vamos falar sobre o princípio da mesa, que começou ontem com a Lorena, falando sobre o DNA de filha. Então, depois desse estudo de Mefibosete, o que que acontece de novo? Dessa sala sairão algumas mulheres com indicações para a segunda turma do Mulher de Elite, porque quem participou já tem umas indicações, mas é necessário que as que já participaram continuem aprendendo dentro da palavra, e assim sucessivamente, até que o Senhor me dê outra direção, tá bom? Vocês têm total liberdade comigo durante as aulas para escrever no chat, tá? Não, eu peço para que não abra os microfones, para que não fale umas por cima das outras, porque agora vamos entrar em conteúdo.
tá bom? Antes, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa antes? Tá tudo certo? Posso começar? Vocês estão dormindo, vocês fazem um ok aí pra mim? Gente, a Rayane agora tá com a gente aqui na sala, caindo mais um presente. Cássia, gente, tomara que o Enzo tenha deixado ela dormir a noite toda pra ela estar aqui, firme e forte. Pode começar. Obrigada, Amanda. Algumas meninas do Brasil corajosas, né, para esse horário estar aqui. Parabéns para vocês. É só o início. Eu quero que vocês entendam que isso é uma sala online, mas no mundo espiritual é uma mesa. E uma mesa, ela não serve só para confronto. Uma mesa, ela serve para também trazer de volta a essência daqueles que se perderam. Eu quero que você anote quais são os quatro pilares de uma mesa. Vocês já viram que toda mesa tem quatro pernas, né? Pelo menos a maioria. Já tem umas com três, as redondas às vezes tem três. Mas as mesas normalmente elas têm quatro pernas. E nunca mais você vai olhar a mesa da sua casa de qualquer forma. Por quê? Porque a mesa da sua casa, ela tem que ter quatro pilares. É uma mesa de relacionamento, mesa de intimidade, mesa de oração e mesa da palavra. E mesa da palavra. São esses quatro pilares. Para que você entenda que nós vamos aprender com Mefibosete, tem tudo a ver com um retorno a uma mesa. Nós vamos caminhar muito dentro disso, destrinchar. Mas, para que eu tenha vindo, o Senhor ter direcionado para Mefibosete, primeiro o Senhor nos trouxe a revelação de uma preparação de uma mesa. Quem é que lembra o que Esther fez? Esther não preparou de primeira mão uma mesa para Amã, de cara assim, vou revelar. Ela não confrontou Amã de primeira, porque não se pode confrontar ninguém sem antes criar um relacionamento. Esther, em sabedoria, primeiro trouxe Amã para comer e se sentir à vontade. E não só, porque ela também precisava estabelecer no rei a confiança de ouvi-la quando algo sério tivesse que ser estabelecido. Quantas de nós perdemos a autoridade porque mal sentamos à mesa e já queremos vomitar tudo que a gente quer de uma vez? Ó, tem um negócio muito sério para falar com você. Às vezes você até gostaria de fazer isso, mas por saber e ter entendimento que primeiro se constrói um ambiente, primeiro você precisa ter um relacionamento. Depois você precisa colocar dentro da visão dessa pessoa que está sentando com você intimidade. Porque na maioria das vezes nós queremos, quando nós não temos intimidade, nós não temos um lugar de fala do coração de algumas pessoas. Isso demora, isso precisa ser construído. E às vezes você está até caminhando para ter um relacionamento com uma pessoa, ou com alguém, ou dentro do seu relacionamento, mas no meio do processo parece que algo quebra. Aí precisa refazer tudo de novo. E aí precisa de oração. Você precisa orar, pedir ao Senhor clareza, pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor palavras assertivas, pedir ao Senhor palavras que toquem profundamente em revelação através do Espírito Santo no coração dessa pessoa. Entende? Então, muitas vezes, a mesa da nossa casa, a mesa do relacionamento da nossa casa, ela está desabilitada por falta de sabedoria. Por quê? Nesse tempo em que Esté construiu a mesa, ela precisava confrontar rápido Amã, porque Amã tinha feito uma forca pro tio dela, para Mardoqueu. E ela estava aflita, mas mesmo aflita, ela teve que gerar um ambiente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Põe só a mãozinha assim. Ok, muito bem. Você precisava gerar um ambiente. Outra coisa que eu preciso revelar para vocês, que quando eu tive essa revelação, ai, Jesus, mas ela doeu. Mas toda dor serve para um aprendizado.
Mesmo, grava bem essa frase, gente. Isso foi o que bateu fundo no meu coração. Mesmo sentado com Judas à mesa, nem sempre ele pode ser exposto. Mesmo sentado com Judas à mesa, ele pode ser exposto. É forte. Por quê? Porque quando Judas caminhava com Jesus, Judas já caminhava com Jesus. E Jesus já sabia o que ia acontecer, mas ele queria, por ele não saber de todo, ele sabia que tudo aquilo era para o cumprimento de um propósito. Mas quando Jesus olhava para Judas e Judas nem abria a boca para dizer assim nada, e Jesus olhava para ele, sabe? Jesus olhava para ele e ele não dizia nada. E Jesus sabia que ele ia trair ele. Quantas vezes na minha caminhada eu caminhei com pessoas que eu sabia que elas iam me trair, mas eu não queria acreditar. Eu sabia que aquilo ia me gerar uma dor, mas eu não queria acreditar. E quando aconteceu, eu fiquei assim, tá. Eu entendi, atenção, gente, não é fácil, tá? Quando você entende que todas as coisas cooperam para o bem daquele que crer em Deus, você entende que até as traições, elas vêm para um cumprimento de propósito. Porque Jesus precisava ser crucificado, ponto. Só que estudando essa parte, nem sempre sentado à mesa com Judas ele pode ser exposto. Porque Jesus, quando ceiou com ele, e ele disse: aquele que vai me trair me dará um beijo no rosto. E Jesus olhou para Judas e disse: faça o que precisa ser feito. Porque quem estava tendo a grande oportunidade de cumprimento de propósito era Jesus e não Judas. Pega. Quem estava tendo uma grande oportunidade de cumprimento de propósito era Jesus e não Judas. Porque Jesus precisava ir para a cruz. Judas só precisava trair. Porque Jesus, como Adão, ele também poderia ter tido a opção de acabar com o projeto de Deus. Porque Adão sabia que não podia tocar naquela fruta. Jesus sabia que ia para a cruz. Jesus não negou a sua cruz. Adão negou o seu propósito. Então, Jesus vindo para ressignificar, mesmo sendo traído, em uma mesa, ele não desistiu do propósito. Quem está entendendo o que está sendo dito aqui? Amém. Então, vocês estão aqui em uma sala online, posta como uma mesa. Então, entendam que nem tudo é confronto, nem tudo é exposição, mas tudo que será feito nessa sala nos próximos 12 dias é para o seu crescimento. E haverá coisas que serão ditas que serão dolorosas, como haverá coisas que serão ditas que serão edificantes. Todas serão edificantes, mas umas vão ser desconfortáveis para o cumprimento do teu propósito. Eu nunca acreditei que entraria ou chegaria perto de mim mulheres às quais o Senhor, ele não quer acelerar o seu processo. Não é que Deus tem pressa, porque só tem pressa quem está atrasado. Todas as vezes que o Senhor traz para cá, para perto, ou para a sala online, ou para o meu lado, para andar junto comigo, não são pessoas que eu preciso ter paciência com elas. São pessoas que o Senhor já não tem mais o que esperar. O Senhor precisa que elas entrem em ação. Então, se você caiu aqui, você precisa entender isso. Existe um tempo que precisa ser acelerado na sua vida dentro de você. Discernimento, sabedoria, oração. Eu lembro que no estudo passado eu vi muito, não vou falar o nome. Aí você tem que ter paciência comigo. Eu disse assim, então Deus errou de endereço, porque ele não coloca ninguém perto de mim para eu ter paciência. Para eu ir com calma. Ah, não, vai com calma. Não tem calma, que é profundidade. Vamos embora, tá bom? Anotaram isso? Quais são os quatro pilares de uma mesa, da mesa da sua casa? Relacionamento, intimidade, oração e palavra. É isso que nós teremos aqui. Relacionamento, aprofundamento de intimidade, teremos oração e palavra. Amém? Espero que todos estejam anotando. Vou dar início ao nosso conteúdo. Só um minutinho. A minha alma exclama, não há espaço para mais nada.
Ai, Jesus, vamos apertando o cinto de segurança e lá vamos nós. Hoje a nossa aula você pode colocar como tema Lodebar, Lo-Debar, o lugar da estagnação. Lodebar, o lugar da estagnação. Se eu puder, se eu pudesse olhar para essa aula de hoje, eu diria assim: aonde a dor se esconde, mas a graça alcança. Nós vamos caminhar hoje em 2 Samuel. Quem está com a Bíblia, Lorena, por favor, se possível, lê para nós. 2 Samuel, do 9 ao 13, por favor. Posso estar chamando vocês também para estar lendo com a gente, tá? Então, tenham sempre a Bíblia do lado. Hum. Então o rei convocou Zibá e disse-lhe: Devolvi ao ne- Devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do seu neto, na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete começará sempre à minha mesa, comerá sempre à minha mesa. Zipa tinha 15 filhos e 20 servas. Então Zipa disse ao rei: O teu servo fará tudo que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamada Mica, e todos os que moravam na casa de Zipa tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Aleluia. Obrigada, Jesus. Esse será o nosso texto base nos próximos dias de estudo. Esse é o nosso texto base, tá? Tá. E quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatã, né? Neto de Saul. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Mefibosete vivia em Lodebar, um lugar esquecido, árido, onde não havia palavra, nem pasto, nem esperança. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas, da linhagem real, mas cresceu carregado pelo peso da perda, da deficiência e da exclusão. Lodebar não era apenas um local geográfico, era um estado de alma. Presta atenção naquilo que nós estamos construindo. Porque era um lugar como? Um lugar pesado, um lugar árido, né? Um lugar de dor. Então, não era só, nós não estamos falando só de espaço geográfico. Todo esse estudo eu vou usar para falar com você. Então, deixa o Senhor entrar, o Espírito Santo ministrar na sua alma. O lugar de onde vivem os que foram marcados por uma perda. Lodebar era um lugar onde vivem os que foram marcados por uma queda, onde as promessas parecem distantes, onde a vergonha cala a identidade. Meu Deus. Quantas pessoas acabaram com sua identidade real, sua alegria, a sua forma de falar, sua forma de criar, a criatividade, a beleza, porque perderam a identidade. Quantas mulheres hoje vivem em Lodebar, escondidas, quebradas, achando que Deus se esqueceu delas? Mas hoje o rei está enviando um chamado. Ele se lembrou e ele vem.
ao teu encontro. Amém? E hoje todos os dias eu vou trazer 5 verdades que definem Lodebar e como você aplicar ela hoje, né? Todo tema eu vou trazer essas 5 verdades. A primeira de hoje é Lodebar é um lugar, Lodebar é um lugar de silêncio, onde não há mais expectativa de mudança, onde a voz interior diz: aqui é o meu lugar para sempre. Tipo, é, não adianta, ninguém me ouve mesmo, ninguém me vê, minha vida não muda, vou ficar aqui para sempre. Em Lamentações 5,15 diz assim, ó: calou-se a alegria e a tristeza fez morada. Muitas pessoas entram nesse lugar, onde silenciam a sua alegria, a sua identidade, por causa do meio que decidiu viver, por causa das pessoas que decidiu andar, por causa dos relacionamentos que entrou. E aí a tristeza faz morada, a angústia faz morada. Você pode estar em Lodebar emocionalmente, sentindo que não há mais o que esperar, mas Deus está se movendo em sua direção, mesmo sem você ver. O segundo ponto é Lodebar é o esconderijo de vergonha. Mefibosete não era qualquer um, ele era herdeiro do trono. Mas sua queda o fez pensar que só merecia o anonimato. Então, o que que faz uma pessoa viver escondida? A vergonha. E o que foi que gerou vergonha nele? O que tem gerado vergonha em você? O que tem silenciado, o que queima muitas vezes no seu coração e você se acha incapaz, ou você passa a vida trazendo comparações que te roubam do lugar de reconhecimento em Deus. Em Jeremias 2,26 diz assim: como se escondem os filhos do rei que são envergonhados. Você tem noção? Os filhos do rei, as filhas do rei. Não é que o trono seja um lugar de arrogância, de prepotência, onde você tem que ser maior que todo mundo, ou que você vai menosprezar as pessoas, não é isso. Mas nós somos chamados para uma realeza e nós não estamos vivendo de acordo com essa realeza, nem na fala, nem na postura, nem na nossa vida cristã. Nós não estamos vivendo. A vergonha, ela quer te afastar da identidade que Deus te deu, mas mesmo coxa, você ainda é filha. Hum, eu vou repetir. A vergonha quer afastar você da identidade que Deus te deu. Eu não sei qual é a vergonha. Eu posso falar das vergonhas que eu passei, as vergonhas que eu adquiri, as vergonhas que eu causei, porque muitas delas nós causamos, que me afastaram completamente do lugar de filho e me colocaram no lugar de escrava. E eu tinha vergonha de tudo aquilo. E quanto mais vergonha você sente, mais vergonha o inimigo da sua alma consegue por dentro de você, mais você se afasta do lugar de filha. Mas quando eu estava xoxa, capenga, né? Como eu falei, gente, eu tô muito xoxa, capenga. Quando eu estava me sentindo assim, ele me disse: venha como está, porque você ainda é filha. Será que você consegue sentir isso? Será que você consegue perceber o que eu estou dizendo? Exatamente como você está, assim ele te chama de filha. Ele continua te chamando de filha. Meu Deus. Ele continua te chamando de filha. O terceiro ponto é: Lodebar é um lugar onde a identidade é esquecida. Mefibosete era filho de Jonatas, neto do rei Saul, mas ele se via apenas como um cão morto, que está em 2 Samuel 9, do 9 ao 8. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul, mas vivia como um cão morto. Rayana, abre para mim, por favor, em Provérbios 23:7. E lê para a gente, você pode abrir o seu microfone, tá? 26,7, é isso? 23:7. Ah, 23,7. Ok.
Provérbios, só um minutinho, que eu tô caçando, hein, gente? Provérbios 23, 7. Ok. 23, Eu tô só testando como é que tá a espada de vocês, hein? O manejo dessa espada. 23, 7, né? Isso. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Repete, por favor. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Ok. Josiane Meneghini, lê na sua versão para nós, por favor. Abre o microfone. Bom dia. Bom dia. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Isso nos ensina o quê? A minha versão diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. O como que Mefibosete estava se imaginando como um cão morto. Olha que forte. Ele, neto de um rei, se via como um cão morto. Então, assim como eu declaro que eu sou, assim está a minha alma. E eu te pergunto hoje, o que você tem declarado sobre você? Que eu sou burra, que eu não presto para nada, que nada para mim dá certo? O que que você tem declarado sobre a sua vida? Sabia que essas declarações, elas têm te colocado exatamente onde nós estamos. Esteja você estando bem-sucedida, estando você mal-sucedida. O Senhor, ele tá nos trazendo um campo de transformação. Um campo de transformação, para que você entenda o poder de cada passo que você dá e de cada palavra que sai da sua boca. Então, independente de como você chegou até aqui, eu quero te dizer que a partir daqui, suas palavras serão mudadas, sua postura será mudada, a sua visão será mudada. Você precisa se ver como Deus te vê e não se limitar dentro das limitações que o mundo quer propor a você. O governo, as estatísticas, não. Se nós não caminharmos debaixo da revelação de como Deus nos vê, de como Ele nos criou para ser, nós não caminharemos em paz. Nós caminharemos em guerra. Todo mundo entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Então, como imagina sua alma, assim ele é. Como você tem se visto? Deus não olha para suas falhas, mas para o propósito que ele mesmo te deu. Deus não olha para suas falhas. Deus não olha para as tolices que você já fez, para as loucuras que você já se meteu. Deus não olha. É estupidez. Por que que muita gente se torna religiosa, em uma oração religiosa? Deus me perdoa, porque lá em 1900 e bolinha, Deus, eu usei um biquíni e subi em cima de um carro. Deus, em 1900 e bolinha, Deus, eu usei um biquíni e subi em cima do carro. Deus, eu bebia. Deus, eu fazia. Deus, ué, Deus já não perdoou. Você aceitou como ele seu único Senhor e Salvador. Ele já não te perdoou. Por que orar da mesma forma com dor por algo que ele não olha mais? Sabe, muitas de nós deixamos de fluir por causa dos pecados que já foram cometidos, mas que a própria palavra diz que foram jogados no mar do esquecimento. Não seja você o próprio juiz infernal da sua alma. Eu vou repetir, não seja você o próprio juiz infernal da sua alma, porque ele não te julga mais desse lugar. Porque ele quer saber daqui, de hoje para frente, como que você quer se ver, como que você quer andar, como que você quer agir, o que vai sair da sua boca, como estão os seus olhos, o que está entrando nos teus ouvidos. Porque ele não olha, ele olha para o propósito que ele tem escrito através da sua vida. E como você tem um livre-arbítrio, ele está aqui esperando. Ela vai agir, ela vai andar ou ela vai paralisar? Ou ela vai continuar repetindo as mesmas práticas negativas que um dia carregou?
Uau. Entenda como ele te vê. Quarto ponto, Lodebar não define o teu destino. A história de Mefibosete não termina lá. A minha história não terminou há 10 anos atrás, com o microfone na mão, dentro de bar em bar, fazendo noitinhas, sendo promíscua, sendo viciada. A minha vida não se resumiu lá, em Lodebar, onde eu tinha vergonha, onde eu me sentia um cão morto, quando todos os relacionamentos da minha vida eram frustrados. Quando eu assinei minha primeira carta de divórcio, eu não fiquei lá. A história de Mefibosete não acaba em Lodebar. Eu quero te dizer que a sua história não acaba aqui. Ela não acaba dentro das situações que você se colocou até aqui, porque muitas não foi ninguém que causou, foi você que se colocou. Porque eu sempre tive o livre-arbítrio de decidir aonde ir e não ir, o que falar e o que não falar. Que o Espírito Santo agora comece a pegar por dentro de onde ele precisa te tirar hoje. Será que é do vitimismo? Será que é da fofoca? Será que é do negativismo, da inveja, da procrastinação, da religiosidade? Qual é o Lodebar que o Senhor precisa te arrancar de lá? Foi de Lodebar que o chamado do rei o alcançou. Foi lá no meio daquelas noites das discotecas que o Senhor me tirou. Foi do meio da miséria que o Senhor me arrancou. Escreva aqui no chat para mim de onde Deus tem te tirado. De onde Deus tem te arrancado. De onde? Qual é o Lodebar? Ou qual é o Lodebar que você ainda se encontra? Quantas mulheres o Lodebar dela chama-se vitimismo? Quantas mulheres o Lodebar se chama fofoca? Quanto Lodebar se chama inveja? E você está aqui para quebrar isso. Está aqui para quebrar isso. Às vezes a gente, quando você consegue confessar pecado, gente, confessar pecado é um caminho de libertação tão grande. Talvez você não consiga escrever, beleza, mas eu quero te dar um lugar de confessar pecado. O ano passado a gente teve um forte caminho de libertação com pessoas que conseguiram confessar pecados que nem elas imaginavam que teriam coragem. E são pessoas que estão voando no Senhor. Porque o pecado, ele te aprisiona. Não confessar pecado te aprisiona. Então eu quero que você confesse qual é o Lodebar que ainda te prende. Qual é o Lodebar, de onde Deus tem te tirado. Será que é o Lodebar da insegurança? Será que é o Lodebar da procrastinação? Ah, amanhã eu faço. Gente, eu fiquei tão feliz ontem. Nós já estamos no Nós estamos desenvolvendo. Cada grupo vai se desenvolver de uma forma. Eu fiquei tão feliz ontem quando eu vi um vídeo de uma das alunas e falando. Tem sempre a justificativa. Ai, não ficou tão bom. Eu não quero saber se ficou bom, eu quero saber se fez. Porque o que mexe com o inferno é uma ação, não uma desculpa. Vou falar de novo. O que mexe com o inferno não é uma ação, é uma desculpa. Quando você dá desculpa, ele fica feliz. Quando você entra em ação, acabou. Olha, a covardia, medo da falta de fé. Deus tem me tirado da procrastinação e da vergonha de falar. Covardia se posicionar. Uau! Pois. Então, esse é o Lodebar do qual você precisa sair hoje. A história de Mefibosete não termina lá. Foi de Lodebar que o chamado do rei o alcançou. Em Isaías 43:1 diz assim: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vou explicar para vocês a palavra remir. Quando fala assim, a remissão dos pecados, Cristo veio para remir os pecados que Adão não teve coragem de paralisar. Então, remir é dar um novo significado para algo que foi doloroso ou que seria destrutivo. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, o Senhor está olhando para você hoje, dizendo assim: ó, Ayane, eu estou te chamando para remir a história que você quis construir do teu jeito e agora é da minha. Josiane, Meneghini,
Eu estou te chamando para remir a história dos teus pais em ti. Aquilo que a tua mãe não viveu, aquilo que a tua avó não viveu, em bênçãos você viverá. Lorena, eu estou te chamando, Lorena, para remir a maternidade que você não conheceu. Alessandra, eu estou te chamando para remir a vergonha que um dia você sofreu, mas que isso te paralisou. Eu preciso remir isso através da sua vida. Vocês estão me entendendo o que é remir? Então, quando Cristo vem, ele vem para remir. Quando você vem na sua família, você vem para remir essa nova história. E aí? Será que a história que um dia você viveu, suas avós viveram, ela será transformada através da sua? Ou você é apenas mais um que está colaborando para que a desgraça familiar aconteça? Para que a desgraça familiar continue evoluindo? Será que você está sendo essa pessoa? Será que você tem prazer em apenas replicar o que aprendeu com a sua mãe, entendendo que ela não teve o conhecimento que você está tendo? E você entenda que ela não teve acesso a revelações e a verdades que você está tendo? Para quem está chegando a palavra aí de forma profunda, escreve aqui no chat. Tá pegando em mim. Escreve agora. Se tá fazendo sentido, escreve. Tá pegando em mim. Porque eu não sei você, mas em mim tá pegando. Porque antes de ministrar para vocês, o Senhor ministra em mim. É isso, Jane. A Jane já chegou escrevendo. Eita, Lorena também. Pegando. Porque todas as vezes que eu quero ir pro fundo do baú, eu lembro, ai, minha querida, você não tem mais chance de ficar aí. Você precisa voltar e remir. A gente lê a Bíblia e algumas palavras você não volta para estudar. E a revelação da palavra, ela vem nos mínimos detalhes. O Espírito Santo, ele é minucioso em nos trazer clareza, tá? Então, que você entenda. Não temas, porque eu te remi. Põe a mão no seu coração e fala assim: o Senhor me remiu, me chamou pelo meu nome. Eu sou dele. Eu não sou do pecado, eu não sou da mentira. Eu não sou do que estão dizendo ao meu respeito. As pessoas podem saber o meu nome, mas elas não sabem quem eu sou na intimidade. Mas se lá no mais íntimo e mais profundo, minha querida, você está uma lama podre, você vai se limpar nessa sala. Se lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, o que você tem é muito caco de vidro que fere as pessoas, que cortam os outros, que sangram os outros como você tem sido sangrada, aqui você vai ser curada. Amém? O lugar onde você está hoje não define onde Deus quer te colocar. Seu destino é a mesa, não o isolamento. Fala, o meu destino não é o isolamento, é a mesa. Amém? Quinto e último ponto. Lodebar é o cenário onde a graça se revela. Deus permitiu Lodebar para mostrar a grandeza do que está por vir. É lá que ele busca os improváveis, os esquecidos, os que já não acreditam mais. Em 2 Coríntios 12:9 diz assim: pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Pois a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Não importa se você se sente quebrada. A graça de Deus é maior que a sua dor. A graça de Deus é maior que a sua dor. Uau. E eu quero te fazer algumas perguntas agora. Onde você tem habitado? Você foi feita para o trono, mas você tem vivido escondida? Vai respondendo para você mesma aí. Você carrega uma promessa, mas tem calado por medo e vergonha? Hoje o rei está te chamando. E eu vou perguntar de novo. Mulher, aonde você tem habitado? Vou repetir. Mulher, aonde você tem habitado? Você foi feita para o trono, mas tem vivido escondida por quê? Você carrega uma promessa, mas tem calado por medo e vergonha? Medo de quê e de quem? Vergonha de quê e de quem? Não importa onde você está. Ele sabe o seu nome, conhece a sua história,
e ainda assim quer você na mesa. Ele conhece teu nome, conhece a tua história, e ainda assim ele te quer na mesa. Nunca antes houve uma geração de mulheres com sede em ter mesas, cuidar de casa, querer casar. Tá uma enxurrada, porque o Espírito é o mesmo em vários lugares e várias mulheres estão se levantando para isso. E eu declaro que você será a próxima mulher que vai se levantar para ensinar na sua mesa. Mas primeiro em você. Repete comigo agora. Senhor, se eu estou em Lodebar, me encontra aí. Eu não quero mais viver escondida. Restaura minha identidade. Me faz lembrar que sou filha e que mesmo mancando, tenho um lugar na tua mesa. 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 Amém? Todos os dias eu vou passar uma tarefa. Essa tarefa precisa ser feita. Nós precisamos nos relacionar lá no grupo. Só que, como eu disse, eu tô com um probleminha lá com um hater, né? Que a gente tá vendo como é que faz para se livrar desse cara. É um robô. Por isso eu deixo o grupo um pouco mais fechado, mas eu vou fazer de tudo pra gente abrir. Anota aí a primeira tarefa de hoje. O tema é do esquecimento, a promessa, que foi a aula de hoje, e a tarefa é: escreva uma carta para si mesma, como se fosse Deus falando com você. Relembre as promessas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar aqui, acho que fica mais fácil para vocês todas copiarem enquanto eu estou em aula. Olha aí, ó, tá aqui, ó. Tá aqui para vocês. Escreva uma carta para você mesmo, como se fosse Deus falando com você. Relembre as promessas, declare identidade e reafirme que você não está esquecida. Leia essa carta todos os dias dessa semana. Gente, essas tarefas são primordiais, tá? Para o nosso crescimento. Elas precisam ser feitas. Ok. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e em uma palavra, escreva no chat, se você pudesse definir em uma palavra a sua aula hoje, que palavra define a nossa aula? Eu vou já abrir para vocês falarem. Em uma palavra, defina a sua aula de hoje. Enfrentamento. Montando a mesa. Enfrentamento foi top. Levantamento, alimento. Enfrentamento foi forte. Alimento. Muito bem. Josiane. Como hoje só tem uma Josiane, Josiane Meneghini. Abre pra gente o microfone. Como que você sai hoje dessa aula? Cabeça vai ficar pipocando, né? Fica assim, né? Batendo em cima. Aí eu fico muitas vezes tentando
lembrar algum fragmento assim que às vezes, né, a gente perde você fala, por exemplo, você fala uma coisa, aí abre uma percepção na minha cabeça, só que logo em seguida você vem com outro conceito, aí a gente, né, aí depois, ao longo do dia, esses momentos vai surgindo para mim, assim, vai vindo com mais clareza, aí lembrei aquele momento que eu perdi a conexão e voltei ali a atenção naquela outra palavra. Aí durante o dia eu fico mastigando, vamos se dizer. Uau, que lindo. Isso aí. E no trabalho é muito forte isso enquanto você está limpando, organizando, fazendo as suas tarefas, né? É impressionante, é muito real. Ok, muito bem. Vamos lá. Quem está com a câmera aberta é que eu vou chamar aqui. Rayane, sua primeira aula comigo, minha querida, ao vivo. Como é que você se sente? Como é que você sai da primeira aula? Duvido que você sai bem, mas pronto, vamos saindo. Eu saio renovada, com forças de mudança na minha vida, cada dia Amém. mais. Sair mesmo do lugar de Lodebar e ir para o lugar que Deus tem para mim, que só depende de mim para isso. Então, é força, me dá forças para mim seguir o que Deus tem para mim, de verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz. Jane Cris, você pode abrir a sua câmera e falar comigo, por favor? Ou você não consegue nesse horário? Você colocou que está com a faca no coração, cortando por dentro. Foi a palavra, foi o confronto da palavra, é o ensino que mexeu com você, mas você tem consciência. Por quê? Meu maior intuito não é só saber como vocês estão, mas como vocês ficarão, tá? Porque vai ter muitos, como eu disse lá no início, vai ter muito desconforto. Mas o meu papel é guiar cada um de vocês dentro das suas limitações também. Então, se você puder abrir sua câmera e me falar o que está acontecendo, eu abro esse momento para você. Se eu te disser que eu não estou sabendo mexer no Zoom, não consigo ligar a câmera, não consigo ligar o som. Aí eu não sei o que está acontecendo no meu celular. O som tu já ligou, porque eu tô te ouvindo, Desde o, então o som já desde o, aprendeu. pois é, eu não consegui. Agora eu não estava ligando porque eu estou de camisola, porque aqui é 1 hora da manhã, né? Não tem nada não, filha, é que só tem mulher. Uhum. Não, é porque eu recebi uma notícia ruim, sabe? Aí, inclusive, eu achei até que eu não ia aguentar fazer esse propósito. E aí, eu tô ainda, quando a gente recebe a notícia ruim, você fica com impacto, né? É só por isso, mas eu preciso desse enfrentamento, realmente, de querer mudar, como a irmã que estava falando, né? Há pouco tempo que eu preciso mudar, né? Eu que tenho que me posicionar e tenho que mudar. Sim, amém, Jora. Então, que nesses próximos dias o Senhor ele fala diretamente com você, com o seu coração. Eu sei que é um esforço para quem está no Brasil, não é um horário fácil, né? Porque corta o sono ali da madrugada, mas eu creio que Deus não faz nada à toa. Esse horário é o horário daqui, porque é onde o Senhor está construindo algo, né? Mas eu abri para todo mundo, para que todo mundo possa ter acesso. Mas eu creio que até as notícias que vêm para nos abalar, ela vem para nos fortalecer, nos ensinar a ser maduras, né? O meu corpo ele reage de uma forma bem diferente. O pau tá quebrando, eu posso, como eu sempre trabalhei com muita pressão, eu, a pressão ela não me paralisa, muito pelo contrário, ela me faz ter ações. Mas depois o corpo sente, depois a alma sente. Então cada um sente de um jeito. Tem gente que reage com grito na hora, desespera, chora e depois não é nada. Eu não, nunca reajo na hora, eu resolvo tudo que tem para resolver, depois o corpo sente. Então, independente do que você tenha ouvido, do que você tenha sentido, que o Senhor te traga maturidade para absorver, resolver, sentir, se permitir sentir, mas não ficar no lugar do sentimento, tá bom? Amém. Tá certo. Obrigada. Nada. Meninas, encerramos a nossa segunda aula, né? Começou ontem, eu vou falar a primeira, mas a nossa segunda aula. Amanhã, às 6 horas, o nosso próximo encontro. Convide alguém. Vou disponibilizar o link do nosso grupo para que essas pessoas façam parte. Vou disponibilizar a gravação, porque é muito importante vocês ouvirem de novo, porque pode passar alguma coisa, né? É bom vocês estarem aí moendo e remoendo a palavra para que ela seja introduzida em você. Se a gente passa o dia ouvindo uma música que não faz sentido para a nossa vida às vezes, né? Música de sofrimento, ouvir a palavra, ela nos traz aí um grande crescimento, tá bom? Então, que a graça e a bondade do Senhor esteja sobre vocês. Feche os seus olhos que eu vou orar com vocês agora.
Ai, obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque a tua presença ela é mais do que palpável. Porque só há transformação quando há revelação, e só é possível ter revelação com a tua presença. Espírito Santo, que cada lar e cada casa estejam debaixo da tua poderosa mão para que nada venha roubar essa semente, para que nenhum corvo venha roubar essa semente, para que nenhum pensamento negativo, nenhuma distração venha roubar a semente de hoje, mas que nós possamos entender que, como filhas, nada do que foi feito de negativo, vivido de negativo, pode nos roubar do lugar de filha e da mesa de honra. Então, Pai, em nome de Jesus agora, eu consagro cada uma das tuas filhas diante de ti, Deus, para que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas sejam guiadas, guardadas e protegidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Beijo grande.